Boa noite com Jesus para toda a igreja. Graças a Deus estamos em mais um culto para louvar a Deus, né? Com pregações, com destaques, com hinos. E eu creio que nós vamos sair daqui ricamente abençoados, amém? Graças a Deus. Irmãos, eu peguei o meu destaque na mensagem Deus em Simplicidade, onde o irmão Brana fala, a partir do parágrafo 114, o seguinte: agora os homens têm as suas próprias ideias do que Deus deveria ser e do que Deus deveria fazer. O homem está sempre dando glórias a Deus por aquilo que ele fez no passado e por aquilo que ele fará no futuro. Mas muitos deles se esquecem de ver o que Deus está fazendo nos dias atuais, o que Deus faz no presente. Você pode ver várias religiões mostrando os acontecimentos do passado, demonstrando a veracidade histórica de, por exemplo, o dilúvio e também eventos futuros que vão acontecer depois da vinda de Jesus, como vai acontecer a tribulação e tudo mais. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas muitos deles se esquecem de ver o que está sendo feito no presente, e isso que é o importante para as nossas almas. Todas as religiões, por mais erradas que sejam, conseguem ver alguns milagres que Jesus fez no passado. Talvez não reconheçam Ele como o grande Senhor, mas reconhecem que Ele fez muitos milagres. E louvam a Deus dizendo: graças a Deus, pois Ele curou os enfermos, multiplicou os pães e fez mortos ressuscitarem. E também olham naquela direção e veem algo grande que está para acontecer, como, por exemplo, a volta de Jesus Cristo. Mas muitos não conseguem ver o presente, ou seja, a profecia vindicada para esse momento, o profeta vindicado por Deus para esta era. E muitos deles não sabem disso, vê? E Deus faz as suas obras de uma maneira tão simples para que todos possam entender, desde o mais alto até o mais baixo. Deus é tão grande, porém Ele se esconde em simplicidade para se fazer conhecido até mesmo ao menor. A sabedoria mundana, culta, altamente polida, sempre o perde, porque espera que ele se aparente como um ser altamente complexo. Mas, na verdade, ele tenta se demonstrar da maneira mais simples possível para que todos possam entender. E se você espera que ele se manifeste de uma maneira complexa, no momento em que ele não faz isso, você acaba não o reconhecendo, você acaba não obtendo o Espírito Santo. Por isso devemos ser sempre humildes e sempre pedir a misericórdia de Deus para que nós possamos identificá-lo em sua simplicidade. Amém? Agora vamos tomar alguns personagens aqui por alguns minutos. Vamos observar, nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus viu a sabedoria do mundo tão grandemente evidenciada e respeitada, que ele enviou uma mensagem simples através de uma pessoa simples, um velho que era considerado caduco, né? Estava envelhecendo, estava falando bobagens, segundo eles diziam. Uma pessoa simples para lhes mostrar a sua grandeza. O plano de Deus, ele é incomum, ele não é uma coisa comum. O que pensaria você se estivesse naquela época? Será que você realmente estaria do lado de Noé? Vendo um fanático pregar um evangelho que parecia estar um pouco fora de linha na maneira deles crerem naquela época? Ora, isto era considerado uma loucura, era simplesmente loucura. Nunca havia chovido de uma maneira que Noé pregava, nunca havia chovido daquela maneira que ele pregava antes. Talvez alguns orvalhos ou alguma chuva bem pequena numa determinada região que preenchesse alguns pequenos lagos, mas nada grandioso como Noé estava pregando. Mas este simples pastor simplesmente creu na mensagem que lhe foi enviada. E pela fé, Noé conseguiu ver a chuva lá em cima. Mesmo não tendo nenhuma nuvem, mesmo o céu estando todo claro, ele por 120 anos construiu aquela arca e não desistiu. Ele permaneceu na fé, permaneceu com o que Deus havia revelado para ele através do Espírito Santo. Então, no meio daquela civilização tão cheia de conhecimento, Deus procurou um homem, mas não pôde encontrar no meio das celebridades. Até que encontrou um fazendeiro, um simples fazendeiro, pastor de ovelhas, chamado Noé, um criador de ovelhas.
E ele lhe deu sua mensagem. Deus lhe deu sua mensagem para pregar ao povo. E era uma mensagem considerada simples. Como poderia haver uma grande arca, sendo que não havia nenhuma água para flutuar? Historicamente, na posição geográfica, é como se nós tivéssemos o Oceano Atlântico perto do Brasil e Deus mandasse assim Noé construir a arca no meio do estado do Mato Grosso, bem longe de qualquer oceano possível. Então, geograficamente, Deus mandou construir numa região bem longe de qualquer oceano. Então, todo mundo poderia pensar assim, mas que coisa, né? Deus falando que vai chover, mas em qualquer oceano que você olha, eu estou bem longe. Mas Deus sabe o que faz com sua obra. E era uma mensagem muito simples. Como poderia haver uma grande arca, sendo que não havia nenhuma água por perto para flutuar? Ele havia se tornado me desculpe a expressão, disse o profeta, um biruta, um louco. Outros diziam, coitado, o velhinho está caduco, está ficando louco. E quase todo o povo de Deus pode ser considerado muitas vezes, em muitos casos, estranho para o mundo. Você pode ser considerado estranho. Eles são considerados loucos. Mas, irmão, entenda uma coisa, você sempre vai ser rejeitado por qualquer coisa que seja. Não importa se é cor de pele, se é raça, se é capacidade intelectual, se é tamanho, você sempre vai ser rejeitado por alguém em algum momento. Então, se é para ser rejeitado, que seja rejeitado do lado da verdade. Seja rejeitado estando do lado da verdade, do lado de Cristo. Eles são considerados loucos e eu sou feliz por ser um deles. E nessa noite você também está feliz por ser um dos de Cristo? E nos dias de hoje, os denominacionais não conseguem ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas pela fé, nós conseguimos entender, porque Deus revelou isso aos simples. Mesmo tendo vários pregadores naquele dia, Noé era inspirado por Deus. Ele podia olhar para fora e ver aquilo que estava preparado para acontecer, porque ele sabia que Deus não suportaria uma geração adúltera e perversa como aquela. E hoje nós estamos vendo a mesma coisa. Nós estamos vendo uma Sodoma e uma Gomorra modernas. Vejam, pessoas perversas e adúlteras que aparentam ser cheias de escolaridade, mas que na verdade acabam tropeçando na simplicidade da manifestação de Deus mostrando sua palavra. Então, irmão, se o seu problema está difícil de ser resolvido hoje, Deus conhece aquele mal que lhe aflige. E hoje você pode ser curado apenas sendo humilde e aceitando a Deus na simplicidade do Espírito Santo. Lembre-se que a maior conquista de Deus para a redenção da humanidade foi conseguida através da humildade, porque Deus desceu à terra e se humilhou ao cargo mais baixo possível. Nenhum de nós se humilhou tanto quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo tomou a posição mais baixa. Ele morreu não apenas em dor, porque a posição que Jesus Cristo morreu era uma posição de dor. Sofreu todos os pregos e chicotes, chibatadas, mas aquela posição de morrer numa cruz naquela época era considerada uma humilhação social. Era a morte mais baixa que alguém poderia receber. Então, não é só em dor que Cristo morreu, mas sim em humilhação. E ele fez tudo isso por nós. E Deus nasceu no lugar mais simples que poderia haver, morreu na morte mais baixa e foi sepultado em túmulo emprestado. Pois Deus é humilde e nós também devemos seguir os seus passos e devemos ser humildes da maneira como Ele nos colocou através do Espírito Santo. Irmãos, eu gostaria de finalizar só lendo a escritura de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 25 até o verso 29, que nos diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, porque dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te quis, porque assim te aprouve. E vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.